A psicologia, mesmo após 50 anos consolidada como profissão no Brasil, ela ainda é uma profissão predominantemente feminina. Quase que 90% das profissionais são mulheres. Então, a gente pode ter a noção de que a psicologia ela tem uma aproximação muito forte com o gênero e outras profissões também relacionadas ao cuidado, né? A psicologia tem um pouco esse caráter de ser uma profissão relacionada ao cuidado. Então, funções que têm esse apelo, relação de cuidado, eles são marcados pelo estereótipo de gênero, né? Os estereótipos de gênero, eles são uma determinação social a respeito dos sexos biológicos. Então, tem muito estudo, muitas teorias e muitas percepções a respeito dessas questões. E o que a gente pode dizer que seria importante para os psicólogos é conhecer essas informações, é entender os conceitos de gênero e, principalmente, os conceitos de feminismo, né? A gente não pode falar no feminismo no singular. O feminismo ele é muito plural, ele tem atravessamentos de raça, ele tem atravessamentos de classe social e diversas questões que permeiam essa questão. A gente pode entender que até como uma obrigação do profissional psicólogo e principalmente das psicólogas, né, falando diretamente da nossa categoria, do nosso gênero em relação a isso tudo, é quase que uma obrigação desmistificar essas imposições culturais que geram sofrimento, respeitando sempre a singularidade das pessoas, né? A gente está fortemente marcado por traços culturais e sociais. Nessa visão de homem, de integridade, de contexto, a gente pode entender que o gênero é uma das questões fundamentais para a constituição da subjetividade de cada sujeito. O feminismo ele busca, então, essa igualdade de possibilidades, não uma igualdade de ações ou de garantias específicas, assim. As mulheres não têm a ideia de sobreporem-se aos homens, nada disso. O feminismo ele é especificamente um movimento que luta pela igualdade de oportunidades. Então, a gente quer sair desse lugar de segundo sexo e ter a mesma possibilidade de direito ativo, de opinião social, de participação efetiva, política, de todas as formas. Eu acho que isso é fundamental para a psicologia entender que o feminismo ele está além dessas bandeiras específicas, mas ele é um movimento que busca justiça social. Pensando no nosso território, Santa Catarina ela tem alguns movimentos de mulheres já consolidados, tem uma história de movimento de mulheres muito forte. A psicologia nem sempre ela teve tão ativa, mas eu acredito que recentemente vários movimentos estão contando com a participação de psicólogas, né? A gente pode pensar nos movimentos que são mais institucionalizados e nos movimentos também mais públicos, assim. Nas empresas, por exemplo, a gente pode pensar na igualdade salarial ou na igualdade de participação, na possibilidade das mesmas vagas de emprego, de ser reconhecida também. No âmbito clínico, que é um pouco mais o que eu trabalho, né? A gente trabalha questões relacionadas aos relacionamentos abusivos, às situações de violência. Inclusive, o meu trabalho agora, recentemente, que eu estou concluindo no mestrado, ele tem um recorte muito forte das questões de gênero e também de deficiência, porque eu estou trabalhando mulheres com deficiência na experiência da maternidade, gestação. Então, eu fiz uma análise relacionada a essas concepções de gênero, essas concepções de deficiência que atravessam a singularidade de cada mulher e constituem a experiência delas. Então, acho que para o psicólogo pensar na atuação dele em qualquer campo, ele não precisa ideologicamente assumir um posicionamento feminista, nada disso, mas entender a importância que essas relações de gênero têm na constituição e na subjetivação das pessoas. Agora, a partir do Conselho Estadual de Direitos das Mulheres, estão se constituindo os conselhos municipais. As maiores cidades estão trabalhando nessas questões e muitas mulheres estão engajadas nessa luta. Eu acho que é fundamental que a profissional da psicologia, principalmente as mulheres, trabalhe também com essas questões, possa estar engajada nesses movimentos, entendendo quais são as demandas, quais são as singularidades de ser mulher, essas relações de trabalho que podem ser desenvolvidas a partir dessas demandas. Então, acredito que em qualquer âmbito, como eu disse, desde áreas já consolidadas da psicologia, como a produção de políticas públicas, como a atuação na militância dos movimentos, em ONGs que prestam serviço de acolhimento, o psicólogo ele pode oferecer muito subsídio, tanto teórico quanto técnico para a atuação. Eu acho que é fundamental que o psicólogo ele consiga entender que o nosso discurso ele tem que ir além do senso comum, ele tem que ir além do que os discursos midiáticos propagam, ele tem que entender teoricamente, tem que se aprofundar nos conhecimentos sobre as relações de gênero e também outras questões, intersecções importantes como raça,
classe econômica e deficiência e outras tantas que atravessam a constituição dos sujeitos, para que ele possa se empoderar de fato e ajudar as pessoas com quem ele se relaciona, como cumprindo o que se propõe no juramento, de aceitar o sujeito com sua integridade, sua integralidade, a relação com o contexto e todas essas dinâmicas. Então, acho que é muito importante que a gente se empodere desses termos, dessas questões que são tão atuais, né, para a discussão como psicólogos e entenda a diferença que a gente pode fazer desconstruindo imposições que geram sofrimento, auxiliando de fato na construção de políticas públicas e que possa lutar sempre pela justiça social para todas as pessoas e, no nosso caso, um forte atravessamento que é o gênero, né? Nós, mulheres, temos essa força e temos quase que essa obrigação como psicólogas de atuar nessa área.